o prefeito Fábio Taironi sofreu uma derrota na justiça e também o seu candidato a prefeito, que é o advogado Helder Carvalho. Os dois estão proibidos, né, de apresentarem imagens, divulgarem imagens na internet e nas redes sociais de qualquer evento que seja realizado em prédios da prefeitura. O que é que acontece? Desde o começo da segunda passagem pela prefeitura municipal, o prefeito faz lives mensalmente e usa o prédio da prefeitura, usa os recursos públicos, né, para promover as obras, os bens, os serviços realizados pela gestão. Até aí tudo bem, não há nada de errado, a justiça tem esse entendimento, não há nada de proibido, não há nada de coisa do outro mundo, você fazer as lives e divulgar que fez um calçamento, que fez uma praça, que reformou uma escola, que pintou uma parede, enfim. Só que, ultimamente, a gestão, aliás, o prefeito e o próprio secretário-chefe de gabinete vem utilizando esse espaço para promoverem futura candidatura. Aí é onde o bicho pega. E o partido MDB, Diretório Municipal de Souza, ingressou com uma representação eleitoral, enfatizando ao juiz da 35ª Zona Eleitoral, que é o competente José Normando Fernandes, que os dois estavam promovendo propaganda extemporânea, né, em prol de uma candidatura futura do chefe de gabinete, onde nesses mesmos locais, na prefeitura, em espaços públicos do município, essa propaganda de uma candidatura ou pré-candidatura futura estava sendo evidenciada. O juiz acatou os argumentos dos advogados Pedro Lucas Alencar e Ivaldo Gabriel Gomes, representantes do MDB na ação eleitoral, e assim o juiz determinou que tanto Fábio Taironi quanto Helder Carvalho se abstivessem de realizar tais divulgações de imagens desses eventos realizados em prédios públicos que tenham menção à candidatura ou pré-candidatura futura aqui na cidade de Souza. O juiz determinou o seguinte: deu um prazo de 24 horas para que os dois se abstivessem dessa prática entendida pela Justiça Eleitoral como ilegal, no sentido de realizar propaganda extemporânea, e caso houvesse uma reincidência, os dois receberiam multa no valor de R$5.000 cada um, mais R$1.000 para cada por dia de atraso do pagamento dessa multa. A decisão foi em sede de liminar, na 35ª Zona Eleitoral. O mérito do processo ainda será julgado. Os advogados de defesa, tanto do prefeito como também do seu pré-candidato a prefeito, terão 2 dias após a notificação para apresentar defesa. Então, esse é digamos assim, um resumo desta ação judicial eleitoral, a primeira de 2024, que já movimentou a semana aqui na cidade de Souza. Cabe aos dois, ao prefeito e a Helder, atenderem. Se não atenderem, né, então pagarão multa, cada um de R$5.000, mais R$1.000 por dia de atraso dessa multa no valor de R$5.000. Essa foi a decisão do magistrado, que inclusive foi acompanhada pelo representante do Ministério Público da 35ª Zona Eleitoral da comarca de Souza. A outra querela aconteceu ou está acontecendo ainda e vai ter continuidade disso, é na Câmara de Vereadores. O prefeito Fábio Taironi enviou para a Câmara 3 projetos de lei, cada um deles criando novas secretarias. E uma delas, inclusive, é desmembramento de uma secretaria já existente. Os vereadores de oposição fizeram uma contabilidade durante esta semana e chegaram à conclusão de que em Souza existem 28 secretarias e departamentos que funcionam como secretarias, contando com essas 3, caso venham a ser aprovadas.
existe uma possibilidade de serem aprovadas porque o prefeito tem maioria no poder legislativo. São 9 vereadores da bancada do prefeito que sustentam o discurso e os atos do gestor na Câmara Municipal e 6 vereadores oposicionistas. 9 não tem como ganhar de 6. A oposição sustenta que os projetos são uma aberração, tendo em vista, por exemplo, primeiro, o grande número de secretarias existentes na Edilidade Pública Municipal de Sousa e o fato do próprio gestor não promover o pagamento de algumas gratificações, alguns direitos legais, especialmente para agentes de saúde, para agentes de endemias. Inclusive, um grupo de agentes foi ao Poder Legislativo com faixa para protestar. Se a Prefeitura tem dinheiro para criar essas 3 novas secretarias, com 18 cargos comissionados, né? Então, por que é que não tem recurso para, por exemplo, pegar um dinheiro que vem do governo federal e transferir para a conta dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, por exemplo? Este é apenas um dos exemplos, porque, muito recente, o prefeito municipal que conseguiu aprovar uma lei de reajuste salarial para os servidores, inicialmente prometeu que seria 30%, depois disse que seria 15%, depois falou que várias categorias receberiam 9%, nem 30%, nem 15%, nem 9%. Teve categorias que recebeu 3%, 4%, e o restante, para completar os 9 ultimamente anunciados, esses servidores tiveram que ir para a justiça. Então, há uma dificuldade muito grande. Os servidores municipais da Prefeitura de Sousa recebem os piores salários da Paraíba, especialmente a área de saúde. Os médicos falam isso, os odontólogos dizem a mesma coisa, os enfermeiros que aí estão têm aumento há 11 anos. E de uma hora para outra, no final do governo, faltando menos de 7 meses para acabar a gestão, faltando cerca de 5 meses para as eleições, aporta na Câmara Municipal, a pedido do prefeito, 3 projetos criando 3 novas secretarias. A Secretaria de Urbanismo, que está desmembrada da infraestrutura, com 10 cargos comissionados, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Juventude, que está criando 4 novos cargos comissionados, e a Secretaria de Articulação Política, que também está criando 4 novos cargos. A discussão foi acirrada, houve embate, houve bate-boca, houve realmente aí muita movimentação durante essa semana na Câmara de Vereadores. Inclusive, desentendimentos na própria base aliada do prefeito. Alguns vereadores teriam recebido ordens por telefone poucos minutos antes de começar a sessão, vereadores que teriam sido submetidos a um acordo, a uma conversa com o gestor. Segundo eles, o prefeito não teria cumprido esse acordo, vereadores queriam secretarias para indicar para alguns aliados, isso não foi concretizado, e aí houve um desentendimento. Os próprios vereadores ligados ao prefeito, parte dos vereadores, deixou o recinto, esvaziou a sessão da Câmara, o projeto não pôde ser votado, e aí, em seguida, os vereadores e oposição apresentaram mais 2 projetos e disse que o projeto de criação das secretarias só seria colocado em pauta quando esses 2 primeiros projetos idealizados pela oposição fossem submetidos à apreciação dos vereadores. Quais são esses 2? Um é que torna obrigatório, a partir do ano que vem, a emenda impositiva. O vereador tem direito a apresentar emendas para que o município, ao longo do mandato daquele ano, possa viabilizar os recursos para, por exemplo, emendas na saúde, na educação, nos modos que acontecem na Câmara Federal e também no Senado Federal, com o governo federal. E o outro projeto era para não permitir mais que a Câmara pagasse salário de secretário quando este, exercendo o cargo de vereador,
fosse convocado e nomeado pelo prefeito municipal para assumir as secretarias. É o caso que acontece hoje. Algum vereador que é convocado para ser secretário, a Câmara paga o salário dele e também paga o salário do suplente que está assumindo a vaga de titular na Câmara Municipal. Uma conta bem redondinha, por exemplo, se o prefeito nomeasse 10 secretários, 10 vereadores para serem secretários, a Câmara pagaria o salário dos 20. E aí, como não houve consenso, o prefeito não concordou, não quis, né, que a sua base votasse nesses 2 projetos. Houve uma retirada aí dos vereadores da situação e aí a sessão acabou não formando mais quórum. No dia seguinte, que seria na quarta-feira, seria sim votado esses 3 projetos, mas aí o presidente Novinho de Carlão viajou e determinou que a pauta fosse trancada. E aí, com isso, esses 3 projetos, o da criação das 3 novas secretarias, que é o interesse do prefeito Fábio Taironi, em final de mandato, faltando menos de 5 meses para a eleição, e mais os 2 projetos que os vereadores têm interesse, diga-se de passagem, todos os vereadores têm interesse por isso, né? E aí não foram votados, e aí vai aguardar para a semana que vem. Com certeza, o prefeito não deve ter gostado, deve ter ficado chateado, até irritado, inclusive com parte da sua bancada, que em certo momento teve condições de votar o projeto das 3 secretarias, mas eles retiraram de pauta, ou, aliás, deixaram a Câmara Municipal, esvaziaram o quórum, certamente acreditando que o acordo intragrupo não havia sido cumprido. E deu esse fuzuê todo durante toda esta semana aqui na cidade de Souza. Resta saber, José Neto, quando a sessão voltar na semana que vem, como estarão os ânimos. Se ainda de conflito, ou irão comer aquela pizza num belo fim de tarde para aprovar os projetos. É isso que a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos desta novela entre executivo e legislativo aqui na cidade de Souza.